que aponta que quem está sendo mais atingido pela Covid são as pessoas que tiveram que sair para trabalhar. Pois é, esse cruzamento de dados do Instituto Polis, em parceria com o Lab Cidade, que é um laboratório de pesquisa e extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e esse levantamento deixa evidente que quem saiu para trabalhar e realizou percursos longos de transporte coletivo é quem foi mais impactado pelos óbitos ocorridos por conta da Covid-19. Sobre isso a gente conversa agora com o Henrique Frota, que é coordenador executivo do Instituto Polis. Oi, Henrique, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde. Prazer estar aqui contribuindo novamente com Bom para Todos. A gente que agradece demais sempre as suas participações. Henrique, conta pra gente então um pouquinho sobre o que vocês descobriram a partir do cruzamento e levantamento desses dados. Olha, Thalita, desde o início da pandemia, né, nos últimos pelo menos 4 meses, nós temos percebido, a partir das análises territoriais que o Instituto Polis tem feito com parceiros, inclusive o Lab Cidade, né, da USP, que é muito importante a gente saber o perfil territorial de como a pandemia também tem se comportado. Nós temos muitas informações sobre o perfil social das pessoas contaminadas, especialmente as hospitalizadas e as que vêm a óbito, mas existem aspectos que o território revela e que são muito importantes. Então, boa parte das nossas pesquisas são dedicadas a entender como que no território da cidade de São Paulo, e certamente há conclusões que podem ser levadas também para outras cidades, a esse comportamento, né? Especialmente nesse momento em que nós já estamos falando de reabertura, de flexibilização de diversos setores da economia aqui na cidade. Então, especificamente sobre esse levantamento feito no sistema de transporte, nós usamos dados da SP Trans, usamos dados também da pesquisa de origem e destino, que cruzados nos permitem entender o local de moradia e para onde se deslocam as pessoas que residem e que trabalham na cidade de São Paulo. E nós cruzamos esses dados no território do município também com as informações de vulnerabilidade e com as informações relativas à contaminação do coronavírus, hospitalizações e óbitos. E o que foi que nós descobrimos? Existe uma coincidência enorme, e aí nós podemos dizer que realmente a correlação é bem direta entre os territórios que têm sido mais afetados pela pandemia de maneira grave, com índices de óbitos super elevados, são os mesmos territórios da onde saem e, portanto, onde residem essas pessoas que na cidade de São Paulo têm que se submeter, né, às jornadas de deslocamento, né, principalmente para finalidades de trabalho. Nós não estávamos considerando nesse levantamento de dados deslocamentos nem para lazer, nem deslocamentos para compras perto de casa, como supermercado. Nós estávamos considerando jornadas de deslocamento casa-trabalho, principalmente, até porque as escolas também estão paralisadas, né? Então, também não foi considerado deslocamentos para escolas, porque isso não está acontecendo. Então, aí no mapa nós podemos ver que as zonas principais em vermelho coincidem com as zonas onde há grandes índices, né, de hospitalização, né, que é esse achurado mais em cinza. Então, a gente pode destacar alguns focos. A região central de São Paulo, né, região da Sé, principalmente, mas também há focos muito importantes na periferia da capital. Então, em Sapopemba, na região leste, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, na região leste, indo mais ao sul, né, a gente pode falar de Cidade Ademar, não é? Tem aí campos abaixo do Butantã, não é? Toda aquela região ali do Capão Redondo também são focos importantes em que há uma correlação imediata entre a residência dessas pessoas que têm que se deslocar no sistema público e os índices de contaminação. E a gente sabe, né, que os postos de trabalho ficam em regiões centrais e nesse momento de trabalho essencial, muitas dessas pessoas que moram na periferia tiveram que continuar indo para as regiões centrais para continuar trabalhando, né? Agora, vocês também fizeram um cruzamento de dados, inclusive sobre trabalhadores informais e aonde essas pessoas vivem, e chegaram também a resultados interessantes e muito parecidos. Isso, Thalita. No final da semana passada, nós levantamos uma sequência também, não é, desse estudo do trabalho e do local de trabalho
agora olhando para os trabalhadores informais. E no caso dos trabalhadores informais, essa categoria ela abrange uma série de situações, né? Pessoas que trabalham sem carteira assinada, pessoas que têm uma empresa familiar, pessoas que estão dentro daquelas categorias de ambulantes, vendedores de rua. Então, nós estamos agrupando, né? E são os dados do IBGE, de fato, agrupam nessa categoria trabalho informal todas essas circunstâncias. E a partir desses dados, nós investigamos onde os trabalhadores informais na cidade de São Paulo residem. E boa parte deles tem um padrão de residência periférica, eles não residem no centro expandido da cidade de São Paulo, eles residem em distritos mais periféricos na cidade de São Paulo, e muitos deles coincidem com esses dados que a gente acabou de ver aqui no mapa. Então, há uma alta concentração de trabalhadores informais vivendo no extremo leste da cidade de São Paulo, vivendo no sudoeste da cidade de São Paulo, coincidindo ali mais ou menos com aquela mancha do Capão Redondo. Então, é mais uma circunstância que reforça, né, essa camada de vulnerabilidade da nossa população. Nós sabemos que tanto para o trabalhador informal e para a trabalhadora informal, como para mesmo uma grande parcela dos trabalhadores formais de carteira assinada, não existe home office. Não existe essa possibilidade. São categorias profissionais que não podem, né, trabalhar de casa. Eles precisam se deslocar para ter a sua renda diária. E no caso dos trabalhadores informais é ainda mais grave porque é uma categoria que, como não tem um salário fixo, ela depende do trabalho que faz de manhã para comer de noite, praticamente. Então, o giro de renda é muito importante para essas pessoas. Se eles ficam 5 dias sem ter renda, isso já tem um impacto direto na alimentação, por exemplo, deles no dia seguinte, né? Então, são pessoas que também, os trabalhadores informais também estão sendo obrigados a se deslocar na cidade de São Paulo. São esses trabalhadores que teriam que ter acesso ao auxílio emergencial, mas a gente sabe que muita gente ficou de fora, não conseguiu acessar e por conta disso acabou sendo obrigado a ir para as ruas realmente para trabalhar. Agora, Henrique, diante de tudo isso que você aponta, a gente tem na cidade de São Paulo a flexibilização do isolamento, reabertura de comércio, reabertura de bares e restaurantes, o que vai, inclusive, aumentar essa circulação na cidade. É isso, Thalita. Nós estamos vivendo já, né, fases de flexibilização em todo o estado de São Paulo há mais de um mês. E é importante destacar que esse mês de julho, no estado de São Paulo como um todo, foi o mês em que nós tivemos os recordes diários de contaminação e de óbitos. Nós havíamos tido um recorde no dia 12 de julho e nessa semana, né, na última quarta-feira, tivemos um novo recorde de número de contaminações e de óbitos. Estamos falando de todo o estado de São Paulo e não só da capital. É evidente que os municípios do interior estão puxando esses números para cima, né? A pandemia ela está se interiorizando, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas isso não significa que os dados da capital e da região metropolitana da cidade de São Paulo tenham diminuído. Houve um aumento também nesses territórios ao longo do mês de julho, e especialmente essa semana nós percebemos que houve um aumento inferior ao aumento percebido na capital, mas houve no interior, mas houve um aumento também percebido na capital. Isso significa que, se estamos vivendo a flexibilização e os índices têm aumentado, nós temos que analisar como essa flexibilização tem se comportado nesses territórios, porque há uma distribuição desigual também dos impactos da flexibilização. Nós temos percebido um padrão em que a região central, ou os bairros, os distritos da cidade de São Paulo, que têm melhores condições de estrutura e que são ocupados por camadas da população com a renda maior, eles estão mais protegidos, enquanto bairros periféricos, sem infraestrutura e que são ocupados por uma população mais pobre, são mais desprotegidos. Então, essa flexibilização vai gerar mais circulação na cidade e, sim, vai haver uma tendência de uma nova onda de contaminação, mas destacando que o impacto não é igual no território, né? A periferia continuará sofrendo mais do que o centro valorizado da cidade. E a prefeitura, pelo menos, continua não apresentando nenhuma medida de proteção para essas pessoas que serão obrigadas a voltar ao trabalho nesse momento, né? Além do uso de máscara, a gente provavelmente vai ver os ônibus se enchendo cada vez mais nesse momento.
Sim, e vale lembrar, inclusive, Thalita, que nós estamos no município de São Paulo essa semana. Para conseguir que 100% da frota circulasse, foi necessário uma decisão judicial. Então, até o início dessa semana, o município ainda não estava com 100% da frota de ônibus circulando, mesmo com a decisão judicial. Houve dias que ficou em torno de 84%. Então, se a população precisa voltar a circular devido à necessidade de sua renda, do seu trabalho, é preciso que existam políticas e decisões públicas que assegurem que não haverá aglomeração no sistema de circulação, nem no espaço público, nem também nos espaços privados onde haja atendimento ao público, como bares, restaurantes, lojas, supermercados, né, shopping centers. Então é preciso não só que a iniciativa privada se mobilize, mas que o Estado também, a partir desses dados, né, científicos, ele tenha decisões públicas que sejam adequadas. Então a frota precisa estar rodando 100%, é preciso ter um novo padrão de higienização e esterilização de todos esses ambientes e dos veículos também. Então, nós vamos precisar nos adaptar e não é algo momentâneo, é algo que vai perdurar, né, e que tem que ser incorporado ao nosso cotidiano. Como que você tem avaliado essas mobilizações por parte da Prefeitura de São Paulo? Olha, a Prefeitura de São Paulo, desde o primeiro momento, tem estabelecido, né, no seu gabinete de crise e no gabinete que faz a gestão da pandemia uma quantidade de especialistas grande. A Prefeitura de São Paulo tem se aberto, né, aos dados que vêm da sociedade civil. Então, muitos dados que são produzidos pela universidade, os próprios dados que são analisados pelo Instituto Polis, nós levamos ao conhecimento também do município de São Paulo e eles têm sido considerados na medida do possível. Então, nós estamos entendendo que esse é um momento, né, de união, né, dos esforços, união das inteligências de todos os setores, também para que a gente consiga lidar, né, da melhor maneira possível diante da pandemia. Agora, certamente, o setor público ele sofre pressões também de setores empresariais. Muitas vezes a decisão pública ela visa atender, né, determinados segmentos econômicos e, nesse sentido, não são decisões necessariamente mais adequadas do ponto de vista da saúde pública ou do ponto de vista do interesse de maior parte da população. Então, existe um tensionamento de forças também que opera do ponto de vista da decisão pública, e isso precisa ser observado. Nesse momento, no nosso entender, o que deve prevalecer é o interesse da população de manter-se viva, manter-se preservada, manter-se com a alimentação garantida. Por isso que nós continuamos insistindo, né, na necessidade do auxílio emergencial e também na necessidade de mantermos uma parcela da população significativa ainda protegida em suas residências, dentro do possível. Henrique Frota, coordenador executivo do Instituto Polis, que participa quinzenalmente aqui com a gente. Henrique, muito agradecida pela participação. Até a próxima. Uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigado, Thalita. Boa tarde.